Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje daremos um grande avanço nesta nossa jornada pela história da música estrangeira. Como vocês sabem, até agora trabalhamos apenas com canções da música erudita. A única exceção foi Amazing Grace, que na verdade também não é propriamente uma música popular, e sim um hino religioso. Estão lembrados disso? Pois muito bem, neste episódio eu anuncio com muita animação que trabalharemos a nossa primeira música genuinamente popular do estrangeiro. E para isso eu convido a todos vocês a fazermos uma pequena viagem imaginativa. Para onde? Para a Itália. Na verdade, Itália não. Vamos mais especificamente para a cidade de Nápoles, que hoje é uma cidade italiana, mas na época não era, simplesmente porque a Itália não existia. Sim, o país italiano passa a existir somente a partir de 1871, com a unificação de um conjunto de reinos que já ocupavam o mesmo território onde hoje é a Itália, já falavam a mesma língua, ou se não, pelo menos dialetos parecidos, e tinham uma cultura em comum herdada do antigo Império Romano. Por isso, alguns compositores que eu passei aqui para vocês e que eu chamei de italianos, como por exemplo o Vivaldi e o Rossini, eles não eram propriamente italianos. Na verdade, eles pertenciam a um desses reinos que no futuro viriam a formar a Itália. É que a gente fala italiano para simplificar, né? Para não ter que ficar explicando isso o tempo inteiro. Mas hoje esse detalhe histórico será importante. De qualquer maneira, a nossa história não começa nem em Nápoles nem na Itália. Começa em Paris, na França. Sim, Francisa, namorou. Foi em Paris, na França, no ano de 1797, que nasceu Guglielmo Cotral. Embora tenha nascido parisiense, ele era filho de um napolitano chamado Giuseppe. Quando tinha apenas 12 anos de idade, seu pai decidiu mudar-se de volta para Nápoles. E foi lá que, aos 23 anos, no ano de 1820, Guglielmo Cotral tornou-se sócio de uma editora musical chamada Bernard Murat. Foi em Nápoles também que no ano de 1827 nasceu o seu filho caçula, Teodoro Cotral. Quando seu pai morre no ano de 1847, Teodoro Cotral assume seu cargo na editora Bernard Murat. E é nessa mesma editora que, 3 anos depois, ele vai publicar uma canção de sua autoria que vai fazer um sucesso ridículo. Você é ridículo! Esta canção de Teodoro Cotral foi composta por ele no ano de 1849 e publicada, como eu já disse, pela própria editora Bernard Murat no ano de 1850. Seu título é Santa Lucia e esta é a nossa canção de hoje. Mas aquele sucesso todo do qual eu falei não veio de bate-pronto não, viu? Demoraria ainda alguns aninhos para Santa Lucia cair nas graças do povo. Isso somente aconteceria em 1871, quando a letra da música, originalmente composta em dialeto napolitano, foi traduzida para o idioma italiano. Essa tradução foi feita por Enrico Kosovic a pedido de Teodoro Cotral, num contexto conhecido como Risorgimento. Vocês já ouviram falar
em risorgimento? Nunca ouvi falar. Uma frase muito comum que a gente escuta quando vai estudar a unificação da Itália é a seguinte: primeiro inventou-se a Itália, depois foi preciso inventar-se os italianos. O que essa frase quer dizer, né? Bom, quando o rei Vítor Emanuel, que era terceiro no antigo reino do Piemonte-Sardenha, mas tornou-se primeiro quando assumiu o trono italiano, quando ele foi coroado, a Itália já existia enquanto Estado-nação. Mas esse Estado-nação surgiu de vários reinos separados entre si que ocupavam o território da Península Itálica. Cada um desses reinos eram governados antes da unificação, ou pela Igreja Católica, ou pela família dos Habsburgos, ou então por outras famílias que detinham o poder local. Quando esses reinos foram conquistados a partir de empreendimentos militares, encabeçados principalmente pelo guerrilheiro Giuseppe Garibaldi e pelo conde de Cavour, Camillo Benso, que era então primeiro-ministro sardo-piemontês e que viria a tornar-se primeiro-ministro italiano, quando esses reinos foram conquistados e unificados sob a coroa de Vítor Emanuel I, o povo não se sentia italiano. Eles se sentiam como pertencentes aos seus antigos reinos. Entenderam qual que é a jogada? Por isso, foi necessária toda uma política de incentivo nacionalista para que o povo começasse a desenvolver esse sentimento de pertencimento a uma nação maior que era a Itália. Essa política nacionalista foi chamada de risorgimento, que traduzindo para o português significa ressurgimento. Ressurgimento de quê? Não é? Das raízes em comum que existiam entre todos esses reinos da Península Itálica que agora formavam a Itália. Que raiz era essa? O Império Romano da Antiguidade. Então, foi nesse contexto de muito estímulo nacionalista que o Teodoro Cottrau traduziu a letra de Santa Lucia do dialeto napolitano para o idioma oficial italiano. Vocês têm noção do simbolismo, né, da simbologia que tem isso? Ele traduziu a letra de um dialeto local, ou seja, como se fosse antigamente um daqueles reinos avulsos. Ele traduziu a letra de um dialeto local para um idioma oficial, ou seja, ele passou de um reino avulso para o reino unificado da Itália. Esse é um dos grandes motivos, além, é claro, da qualidade musical, pelos quais a música Santa Lucia fez tanto, mas tanto sucesso. Inclusive, essa música, não sei se vocês sabiam disso, mas ela é bastante conhecida como canção natalina. Ho, ho, ho! Feliz Natal! É verdade. E uma das possíveis razões para isso é porque, na Europa, o Natal acontece no inverno. E no inverno é bem mais escuro do que no verão. Daí, algumas músicas de Natal misturam com a sua inata cristandade algumas tradições pagãs de cultuar a luz durante a escuridão do inverno. Agora vejam bem, o nome de Santa Lucia remete à raiz latina da palavra lux, que significa luz. É uma interessante explicação, não é mesmo? Tanto é, gente, que essa música ganhou traduções para o sueco, o dinamarquês, o finlandês, o norueguês, que são países onde o inverno é extremamente rigoroso.
E bom, depois que Santa Lucia fez aquele sucesso tremendo, ela ganhou ainda uma tradução para o inglês. Mas eu não vou mostrar para vocês nenhuma dessas traduções. Eu vou me ater, de fato, ao italiano. A primeira gravação em disco de Santa Lucia aconteceu no ano de 1916, pelo intérprete Enrico Caruso. Vocês podem ouvir essa versão aí no link que eu vou deixar para vocês na legenda do vídeo. E deixo também uma versão mais moderna, de 1952, gravada pelo intérprete Mario Lanza. Eu vou deixar também, gente, o Mario Lanza cantando essa música ao vivo. Vocês não têm noção do quanto que isso é raro para a época. Então, por favor, aproveitem. Vocês vão reparar a hora que vocês ouvirem, porque dá para pescar algumas coisinhas do português e do italiano. Então, vocês vão reparar que a música fala de barco, né? Venite alla di le barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Então, por que fala de barco? Porque essa música é uma barcarola, ou seja, ela se baseia em cantigas folclóricas que eram cantadas pelos barqueiros, pelos gondoleiros de Veneza. Olha só que maravilha. E, além disso, é uma música que homenageia a Santa Católica Luzia, né? Ou, no italiano, Lucia. Eu também não poderia deixar de deixar aí, na legenda do vídeo para vocês, um link com a música em sua letra original no dialeto napolitano, interpretada em 2005 por Gianni Lamagna. Eu espero que vocês gostem. Enfim, gente, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de dedicar todo este episódio à minha amiga Laura Ferreira. Laura, beijo, que saudade de você. Eu dedico este episódio para ela, porque, eu não sei nem se ela lembra disso, mas quando eu estava no 8º ano e ela no 9º, a nossa escola fez uma feira cultural que homenageava os imigrantes do Brasil, né? A minha turma ficou com os imigrantes árabes e a turma dela com os imigrantes italianos. Mas a professora de redação da época, a Eliana, aliás, um beijo para você também, Eliana, ela convidou a mim para fazer uma participação especial na parte do 9º ano, né? Na barraquinha do 9º ano, que era sobre a Itália. Daí eu cantei uma outra música que nós vamos falar mais para frente, chamada Mamma Son Tanto Felice, e a Laura, minha querida Laura, cantou Santa Lucia. Então, Laura, sinta-se muito homenageada com o programa de hoje, tá bom? Essa é para você. Abraços no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.